Sim. Salve aí, galerinha. Nós estamos aqui de novo para mais um vídeo impressionante, incrível aqui no seu canal do Stanislau, hein? O canal que você aprendeu a curtir, a gostar desde já. Sempre agradecendo vocês, queridos inscritos do canal. Você é inscrito, você visualiza. Então, muito obrigado pela companhia. Tô aqui, comprei uma webcam nova, porque a minha outra deu pau, por isso que eu fiquei um tempinho sem gravar, sem estilo react, né? Até gravei, só que eu gravei da câmera do notebook, só que não fica tão bom. Mas aí eu comprei uma webcam, agora tá filé mignon. Vamos lá? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque tá tendo, todo mundo, vocês que estão no YouTube já estão ligados, né? A treta entre Igor 3K e Monark, né? Os ex-parceiros do Flow, agora brigando aí. Monark aí tá voltando com seu podcast, o Bruno Ayub Show. Ele não tá fazendo pelo YouTube, tá? Ele tá fazendo, acho que pelo site dele. Ele criou um site, né? E aí ele tá fazendo dentro do site. Aí ele tá fazendo o podcast dele lá, porque no YouTube não pode, ele tá banido do YouTube. Ele não pode fazer nada pelo YouTube, entendeu? Então, só que os cortes, é curioso, os cortes estão aparecendo, né? Os cortes podem, agora ele mesmo ele não pode fazer. Enfim, regras do YouTube, isso é outra coisa. E, cara, e tá um pega pra capar e tal. E aí o Igor 3K fez um vídeo. Eu tô olhando pra cá, porque eu tô olhando pra tela aqui. Porque o Igor 3K ele respondeu. A gente nem vai ver o vídeo dele resposta, a gente vai ver o vídeo da resposta dele. E o Monark ele já respondeu ao vídeo resposta do Igor 3K. Beleza? Então, vamos acompanhar aqui juntos então. Tá? Vamos acompanhar aqui. Já tá. Pensei que tava. Então a gente vai acompanhar junto aqui a resposta do o Monark reagindo ao Igor 3K. Beleza? Vamos que vamos. Vambora. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui pra entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho, porra. O nosso lado concordo, é um vídeo resposta mesmo. Não é, eu também acho que é. Começou mentindo já, começou bem, vai, vamos lá. O que tá acontecendo, tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E essa é... Pausa aí, paga o contrato então, cara! Paga a porra do contrato! Só pra, rapidinho, só pra quem não tá entendendo a treta, é o seguinte. O Monark, ele era do Flow, né? Na época ele era o maior podcast do Brasil, era o mais relevante, era o mais tudo. E aí o Monark teve aquela fala infeliz, né? Sobre, vocês sabem, não vou falar aqui, sobre os nazis, né? Uma fala infeliz, uma fala burra, uma fala besta. E aí ele saiu do Flow, né? E aí o Igor ficou com o Flow todo, né? Eles fizeram um acordo que o Monark ia receber a parte dele. E aí o Monark tá cobrando o Igor 3K. Esse que tá acontecendo. O Monark ele era do Flow, falou uma besteira absurda, saiu do próprio projeto. E aí fizeram um acordo. E aí o Monark não tá cobrando, quer dizer, o Igor 3K publicamente. Tentando falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia... Pausa aí. Pronto. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui... na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria... Isso é verdade. Quem realmente trouxe, quem idealizou, olha dele. Quem teve a ideia da parada foi o Monark. O Monark já conhecia o trabalho do Joe Rogan, que é um podcast muito grande lá nos Estados Unidos. Quem trouxe isso foi o Monark. E o Igor foi inteligente e abraçou a proposta, né? Isso é verdade mesmo. Quem idealizou mesmo foi o Monark, não foi o Igor. Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Esse Monark 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova,
Aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente estava na nossa vida ali, cara? Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives do Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Aí, ele viu? tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi viu? Aí ele mesmo falou, tá vendo? Aí ele foi sincero, ele falou, eu não conhecia, não sabia como é que era. O Monark que então que trouxe. O Joe Rogan Experience pela primeira vez. E ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo. Ele já tinha largado o canal dele, né? Que é só agora não dá mais. Pausa aí. Não é que eu tava completamente improdutivo, eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, eu tava tipo fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, fazer comerciais curtos pra internet. Uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele? Pausa. Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo, quando eu fico irritado eu dou soco nas coisas. Teu passado te contou. Porra, Monark, aí, pô, o Negão, esse cara é muito bom, viu, o Alessandro Negão, canal do Negão. Se inscreva que ele é muito bom, esse cara é eu acho ele muito, muito maneiro. O Negão já falou tudo, o Monark não se ajuda também, né, velho? Porra, mano. Pena pra caralho. Cara, isso é um jeito meu de se estressar, pô, normal. Tu não se ajuda também, Monark, porra. 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí, rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. Quanto era esse? Pera aí, rapidinho também. deixa eu pedir a palavra. Cara, o Igor, o que o Igor fazia antes? O Igor fazia vídeo de react também. E ele tinha um canal de games de luta, que era o Clube da Luta, que era muito legal. Ele joga bem, né? O canal dele era muito legal, eu acompanhava o Clube da Luta, era muito bom. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu era. O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns. Cara, acho que uns $8.000, mano, um negócio assim. Cara, então ele tava bem, hein, mano. Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2016, ele tava bem pra caralho. Eu vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu, não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade, pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu pagava tal e tudo mais, mas ele investiu dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele vai falar que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, né? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo em Minecraft durante um grande tempo. Essa foi a fase em que o Facebook abriu contrato com um monte de gente, depois alguns cancelou e tal, porque eu lembro que abriu pra muita gente. Isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Exatamente. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa aí. Eu nunca disse que eu tava relevante pra caralho. Não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido.
Ele era conhecido. Então, como ele era conhecido porque ele fazia muito vídeo jogando Minecraft. Como o Minecraft eu sou muito por fora, então eu não conhecia mesmo. Eu só fui saber mesmo do Monark no Flow. Essa é na minha opinião. Mas eu sei que Minecraft é um jogo, porra, super hype, né? A galera ama Minecraft, né? Conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Mas é porque você chegou quando era mato. Chegou quando era mato. O Igor, eu vim saber do Igor por causa dos jogos como é que é o nome? Os piratas lá. Ele era. Ele era um dos caras que trabalhava junto com o David Jones. O David Jones tinha vários caras que trabalhavam junto com eles. Um desses caras era o Igor. Mas em questão de relevância na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele disse que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Jean fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Da vez que a gente foi buscar ele e o Jean as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem inclusive até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, quando eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter os números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro desse episódio. Um amigo em comum, e um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que... Então, dizem, teve uma vez que eles mesmo falaram, isso faz muito tempo, que um episódio que realmente deu um boom muito grande também foi quando o Nando Moura foi no Flow. Que o Nando Moura, dificilmente ele dá entrevista. Mas eles mesmo falaram, tem um corte aí depois eu vejo. A gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada. Bom, pausa, eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, que é fato, né? Corte, claro. O pessoal que vai cortar esse vídeo. Ninguém faz nada sozinho, né? Realmente os dois ali, no começo, os dois foram importantes. Eu só acho que o Monark, quando era do Flow, o Monark ele era mais provocativo. Os melhores cortes do Flow na época é com o Monark. O Igor ele é mais assim na dele, ele não questiona tanto, tal. Hoje que ele tá questionando um pouquinho mais, né? Hoje. Colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou. Eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. E isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o que. Não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele... Bom, eu não disse isso. Eu não disse época, isso, que eu financiei tudo sozinho. Talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não isso é verdade. Não é que eu voltei a ser, tipo, ó, beleza, eu não tava com... Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Sim. E até o próprio Igor também. O Igor, ele era muito nichado. Era a galera dos games. Quando os dois se juntam e fazem o Flow, porra, aí eles vão pra... Eles saem da bolha deles de games e vão pra bolha da comunicação, do podcast, do entretenimento, aí eles vão pra outras bolhas, porque eles começam a chamar convidados, aí um convidado é o artista, é o músico, é o jornalista, é o político, entendeu? Então assim, realmente, os dois, assim, eles eram conhecidos pra galera dos games ali e tal, pros nichos dele. Quando vão pro Flow, não, os caras, eles furam a bolha total, eles atingem o Brasil. Minha carreira aqui, eu estava passando por uma fase de transição. Eu comecei a assistir o Flow por sua causa, porque eu lembrava do Igor vagamente dos episódios dos piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. Uhum. E o Igor também tinha uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. Pode crer.
Eu não sou tão fã de The King of Fighter, mas era. Isso, você tá vendo? Tu pega. Eu não sei se ainda tem esse canal, o Clube da Luta. Ele jogava The King of Fighters, Street Fighter, jogava todos os jogos de luta. O Igor jogava e jogava bem, hein? Joga pra caramba. Ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Tá já você. Tá vendo? Acabei de falar, ó, ele joga bem jogo, joga mesmo, joga pra caralho. Eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame, certo? Fátima Bernardes e tal. Então, eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho. Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, foi a minha visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo, mais ou menos isso, tá ligado? Não, legal. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de relevância pra mim, com certeza O pro que Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo ainda foi em Curitiba ainda, né? O Léo não foi já aqui em São O Paulo. engenheiro Léo? É. Acho que foi, sim. O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. É. Conhecido meu, tá? Ele me ajudou. O Léo, inclusive, me ajudou na época do console de Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft. Como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, Sim. ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Puta A construção foi... que pé, meu Deus do céu, agora ele é caralho. Essa foi foda, hein, mano. Meu Deus. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir. E foi mesmo, que foi mesmo. Cara, fato, isso foi fato. Foi fato. junto. Tem Então também pausa a aí. narrativa. Veja, eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada. Tipo, beleza, foi causada. Não, teve uma por crise mim, gigantesca, né? mas Meu? aí- A crise foi tão grande que tu saiu do próprio. Cara, imagina você que tá me assistindo agora. Tu monta um negócio de sucesso e aí tu faz uma merda colossal e tu sai do próprio projeto. Você sai. Tipo, o projeto tá lá e tu saiu. Porra. E foi culpa dele mesmo, isso é fato. O cara ignora que foi causado porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas polêmicas. Isso foi o que eu falei sou também. Foi o que eu falei. Os melhores cortes é com o Monark. Ele ali tendo um debate com algum convidado. Isso é fato também. Isso é fato também. Testemunha viva disso que eu reagi a várias. Sim, Eu reagi a então, várias. aí tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow. Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos E juntos. herdou as contas também. É. Como a gente já conversou, a gente já conversado, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, que a máquina Flow ficou muito grande. Sim, sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Mas Entendeu? muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, teve momentaneamente, alguns não foram... Não, 100%. talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu você não destrói o Flow. Ele que tá Talvez falando ele como esteja... se tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, fomos criando. Isso. Criamos uma coisa juntos aqui E o você Monark foi lá e destruiu. destruiu a parceria. Fato. Eu não Fez destruí a também. parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei. Eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. Então, mas aí é que tá, cara. Então, mas aí o Monark, olha só, o que eu até tava comentando aqui. O Monark, em determinado momento, ele tinha uma certa arrogância. Assista um episódio com o Xbox Mil Grau. Quando os caras do Xbox Mil Grau foram lá. Eles foram cancelados e foram no Flow. Porra, ele falou assim, eu nunca vou ser cancelado, eu nunca... E aí aconteceu o que aconteceu. O Monark... Então é aí que tá. O Monark, de tanta polêmica, ele assim, ele sempre dobrava a aposta. E isso já tinha acontecido, antes de acontecer esse cancelamento, já tinha acontecido que ele fez um tweet falando sobre racismo, não sei o que. E aí o iFood, que era um dos principais patrocinadores, acabou a parceria. Ali já era um indício que ele tinha que falar assim, nem tudo eu posso comentar, nem tudo eu posso falar. Eu sempre falo o seguinte: quando a pessoa é famosa, tudo tem um peso duplo, tudo tem uma importância, tudo é muito mais e evidente, tudo ganha repercussão.
Entendeu? Então assim, ele já tava dobrando a aposta, entendeu? Ele tava, ó, eu posso falar tudo, eu tenho liberdade, nem sempre. Aí, pelo mesmo motivo que teve os melhores cortes, também teve isso. Então assim, foi um paradoxo, né? Eu vou ser polêmico, até onde? Vamos dobrar a aposta, vamos ver até onde eu posso. Tá aí, entendeu? Ui. Fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Então, não destruiu tudo, isso é mentira. Narrativa que a gente teria criado com o estúdio que tinha na época pra tirar o Monark daqui, alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter lá, pô, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai ser o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou isso é verdade. aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Foi o que eu falei. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo... Tá vendo? Foi o que eu acabei de falar. Ele teve aquela polêmica, então, ele falou e nem foi no Flow, hein, isso aí, foi no Twitch, só que, pô, tu tá no Twitch, tu tá na rede social, entendeu? Fala uma outra coisa super polêmica, o iFood, opa, eu não compactuo com isso, saí, entendeu? Aí perdeu, e ali já foi um indício, aí o cara, não, e aí deu em que deu, né, cara? Você é aquilo, é aquela coisa, tu vai achando, calma, entendeu? Que a gente faz, tem o André Last, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito aquele. Então, aí quando aquele foi vacilo. Foi porque ele é um militante israelense. Porque aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark. Porque foi aquilo. Foi aquilo. Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de tipo assim, Monark, não é legal você falar sobre isso por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark aqui, vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Isso não foi legal. Esse episódio foi logo quando aconteceu a besteira. Foi o último episódio com o Monark, foi o último. Que recebeu esse André Lache, que o cara manja desses assuntos, né? Foi parecido com o do Xbox Mil Grau. O Xbox Mil Grau foi cancelado. Aí ninguém dava ouvidos pro cara. Aí eles foram no Flow, aí teve esse episódio e foi a mesma coisa. Cagaram em cima dos moleque, cagaram. Eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais. Era eles uma galera tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles, entendeu? É isso que ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Não, eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me veio fazer... eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu achei filha da putagem. E é uma filha da putagem. Sim. Né? Então, se não tá pagando, Porra. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui. Existia um complô pra tirar eu do Flow. Que existia um complô. Então, e o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. Então, eu acho que o complô que ele quis dizer é que teve uma vez que teve o David Jones, acho que o David Jones que falou sobre isso. Se ele continuar, não sei o que. Acho que foi o David Jones que, tá ligado? Eu acho, só que o David Jones não vai falar. Tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. O que tá acontecendo com o Casé agora.
Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida do com o que tá Cazé, pra quem não tá acontecendo. sabendo, o Cazé ele tá sendo aí. Falaram que o governo tá abrindo uma investigação sobre. Tem muita propaganda de bet nas transmissões da Copa do Cazé. Aí tá abrindo transmissão pra isso. Então não dá pra entender, mas legalizaram. Enfim, isso é outro assunto. Uma orquestração organizada É, organizada. pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então Aí é não foda. tinha mais flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então, pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o flow nessa estrutura gigante. Certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito. E isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi. Vamos ser 100% honestos? Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente E tá outra falando coisa de que me uma- deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí. Cara, aí, eu Monark, conversei com o advogado... aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Ah, beleza. Exatamente, cara. Eu penso assim, deixa com o seu advogado, mano. Eu não manjo nada de contrato, de não sei o que. Deixa com o advogado. Pronto. Advogado, contador. Pronto, joga na mão do advogado, um advogado de confiança, pá. Entendeu? Ou um contador de confiança que vai levantar o balancete aí, os ganhos, tudo, não sei o que, tudo na justiça. Pronto, joga na justiça. Era só jogar na justiça. E assim, no silêncio, sem externar, tá ligado? Eu assinei Obrigado. porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora. Não é um contrato justo, eu prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem momento o em que Igor tava que fez. fudido. Não foi o Igor que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, Ele também leu, concordou. ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa, que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse, um contrato sem você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai sem perder juros. metade da... Então, num juros que não existe, Então, mas que você esse vai perder negócio de, eu conversei metade. com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso é errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, Então por que você faz, né? assinou. Beleza, mas Tá olha a bom, pressão entendeu? que eu tava também, né? Ah, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia, tá ligado? Sim, Ou seja, você era o vocalista. eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Flow e nossa. Sim. Então quando você sai, você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, de todo mundo ser considerado monarque, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão, momento, isso. tá ligado? Mas naquele momento específico, entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também não chega e diz assim, ô Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É uma aposta que eu ia ter que tirar o dinheiro do meu bolso que eu guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso. Do dinheiro que você tinha, você não tirou do dinheiro do... Mas ele, sim. Entendeu? Olha, Piorou, você pegou emprestado, piorou, cara. não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. Sim. Nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar
o contrato. Não, isso aí tá errado pra E aí, caralho. não me pagando o contrato, e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí entendeu? tomara que ele explique, né? Eu quero ver chegar nessa parte aí. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa, não acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, Mas, perde a mas tem monetização. toda uma relevância, cara. Mas e daí? Não, continua. Monark, nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após? Que não foi Não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois Não, assim, de todo fato, fato. Assim, o Flow teve que recomeçar do zero. Isso é verdade. Tanto é que se você for pegar todo o Flow, eu não sei como é que tá o canal agora. Se ainda tem os episódios com o Monark, não sei. Quando sai o Monark, aí só fica o Igor. Eles resetam as contagens. Reseta. Vai de novo do 1. Tipo, já tinha uma par de episódio, só que eles resetaram. Foi no começo, foi no Beleza, começo. mas você acha que... O Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou Aliás. algo que existia, certo? Sim, transformar Isso é o- verdade. Então, Não, vamos só lá, isso. porque- Então, porra, isso mesmo, ó. Vamos lá. São os dois pontos. O Igor teve que recomeçar o Flow do zero. Teve. Só que assim, é muito fácil também você recomeçar algo que já tem nome. Não recomeçou do zero. Porque é um Igor 3K, é um Flow. Então assim, são esses dois pontos. Teve que recomeçar. Mas uma coisa é você recomeçar quando você não é ninguém. Outra coisa é você recomeçar quando você é alguém. Entendeu? São os dois lados. Pra mim são os dois pontos. Deus patrocínio não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 verdade. meses sem monetização. Beleza, mas E só Deus mas sabe você tá- se é mas aí você tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque Não, importa, Monark. nada a ver, cara. Nada a ver. Monark é uma empresa, é o Cara, CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se Pera, fuderam deixa eu por falar, virar deixa eu falar. CNPJ. Não, deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. Não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante. Entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Foi por isso que eu Eles perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? A Se eu equipe- quase não abrir a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, Ele cara. veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe não vale de nada? Ter equipe, ter os estúdios prontos, Então, mas esse ter povo, uma esse- rede de ô, contato, isso não Monark, vale Monark, nada. esse povo é funcionário. Mas veja, Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia mas aí, 20. beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco É até hoje. gigantesco até E você acha hoje. que isso não é por causa do que era construído? Então, mas Mas é isso claro quer que dizer. era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas é o acabar financeiramente, Não, é quase ele a fala morte que da acabou empresa, de tudo. Monark. Não é quase a Quantas morte empresas não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da Coisa morte boa, hein? financeira da empresa. Mas veja, Bate bom. Quando foi a existe- última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? mas cara, Viu? E olha a relevância de uma Kodak. mas existe uma relevância ainda do Flow. Ou você Ah. acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas tinha? Não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Uma outra caminho, uma outra Ele rotação. praticamente modificou o Flow todo. Isso, O Flow hoje verdade. é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra Aliado. modificar, entendeu? Ah, Certo? sim. Você tinha algo pra Tinha modificar. algo pra modificar, não é como se esse algo acabou. Não é, É. como se ele tivesse criado algo do zero. Não colheu Mas do na minha zero. opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas ele quase não abria cara, a boca. você tem um canal com algoritmo, com Verdade. na mente de milhões de pessoas. Isso é que o Flow rapidão, isso existe. é verdade. É o que a gente tá falando. Os cortes mais relevantes era com o Monark e o Igor, ele mal falava. Isso é verdade também. Bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas e o com a Flow- relevância, mas o Flow porque tinha as um pessoas hate ainda queriam, absurdo, mas Monark. eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu Não, um monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele, Houve uma- conseguir O Monetiza Flow, teve a você, campanha Monark. Monetiza Deixa eu Flow. falar, mano. Deixa eu Ah. falar. Eu tenho que falar. É importante pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles Tá hoje. muito adrilles, Tô cara. muito Tá muito adrilles. adrilles. Tipo, existe
Existia toda uma relevância, tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. O Flow era nacionalmente conhecido. Sim. Nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Como se tivesse nada. Quase lá, hein? Ah, para, cara. Como Quase que quase lá? Quase não, lá. para, você tá maluco, mano. Você tá maluco. É que você tá tirando da equação o fato Não. de que você saiu, Monark. Cara, Você sair foi uma pancada não, mas muito também forte. não foi, cara. Eles tinham um monte de programa. Pô, um o monte criador, de né, malandro? Tinha uma Quem criou a agência, parada, né? tinha Que empresa ajudou, de quem vídeo, realmente entendeu? fez a Tinha parada, tá a ligado? equipe O Igor já também fez, mas o estruturada. Uma Monark coisa é que ter tá. equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, cara. Ah, sei lá, velho. Ah, para, cara. Você tá Eu assisti viajando. os primeiros episódios, mano, era ridiculamente inferior, velho. Não, Sim. cara, mas não tem a Sim, ver. Você sim. quando monta o Monark, Sim, isso é verdade. O Flow no começo, porque assim, era o Igor, aí ele chamava um convidado, e aí ele chamava um convidado e chamava um co-host, né, pra ajudar ele. Era outro. Não, o Flow hoje é outro. Hoje, se você quer ver uma entrevista light, Flow, assim, com bons convidados, assim, legal, Flow, tá ligado? Mas não se compara com o Monark era melhor, era mais, tinha algo. Tinha algo que te chamava pra assistir, que te prendia. Isso é verdade mesmo. Talks, a sua audiência foi a prova disso. Mas ele A tinha... sua audiência tão grande no Monark Talks foi tipo tapa na cara de dizer assim, caralho, essa porra só funcionava por causa do Monark. Não, cara, continuou funcionando o Flow. Não, porque sim. Você acha que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem Não. E ele ia estar lá. Mas como eu disse, ele era Essa é uma boa a segunda pergunta. voz. Essa é uma boa pergunta. E se o Igor tivesse desistia do nome Flow, apagava o nome Flow, aí sei lá, fazia o Igor Talks, Igor Show, Igor 3K Show. Porra! Boa, não sei não, viu? Não sei. Fica porque o Monark, ele fez o Monark Talks na Rumble. Chamava aí uma galera tal, né? Chamava uns convidados. Também não virou muito depois. Agora, o Igor ter feito isso, se ele fizesse isso, não sei. É uma boa questão. Mas Monark, Mas beleza, ele tinha... ele era a segunda voz que agora tava comandando, tendo que pagar os músicos, tendo que pagar o show, tendo que pagar Alessandro, tudo. mas ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele tinha algo pra... Ele não começou do zero. Isso é verdade. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, A lembrança. rede de Mas contatos. essa lembrança também Isso é cobra. nada. Essa Mas- lembrança também Mas cobra. isso traz audiência, cara. Traz audiência. Fato Isso dele aí é ter o isso aí é acesso a verdade. um Isso é milhão de verdade. convidados, O se fosse- Flow teve um monte de convidado porque o que aconteceu? Teve um monte de convidado que pediu pra apagar o episódio por causa da fala do Monark. Aí depois passou o tempo, esses caras voltaram. Aí virou corte. Por que vai? Um exemplo, o Boulos pediu pra apagar. Anos depois o Boulos voltou. Aí o Igor cobrou, pô, mas o que tu fez foi errado, não sei o que, tal. Teve isso também, verdade. Isso é verdade mesmo, isso é fato. Podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados que ele conseguia? Nenhum. Não ia, cara. Mas você acho que concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim, a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark. Ele Então, praticamente fez isso. Então, ele teve que me jogar pros leões. Exato. E pisar na minha isso cabeça. fez com que também continuasse trazendo gente. Beleza. É Mas tipo assim, o convidado chega e fala assim, não tem mais ligação nenhuma com o Monark. Aí o Igor, não tem, então eu vou. É isso aí também, verdade. Isso só prova que existia uma comunidade com a qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, Sim. ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Ainda era o programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Não, eu destruí o Flow financeiramente. E não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele, tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai Sim. dizer que ele não herdou porra nenhuma? É isso aí, gente. O que vocês acham desse assunto todo aí? Deixa aí nos comentários, tá bom? Um respondeu, o outro respondeu a resposta e você comenta, tá bom? Tamo junto, um abraço, é nóis, valeu, hein? Vamos que vamos, se inscreve aí no canal também que é muito importante, beleza? Tamo junto, valeu, gente.